Beleza. Bem, bom dia, gravação iniciada. Vou compartilhar aqui minha tela. Uhum. Bem, então repliquei aqui as configurações. Oi, Diana. Eu repliquei aqui as configurações, né, daqui da planilha. Então, a gente tem aqui primeiro base inicial, captação das informações, consolidação das metas financeiras, né, base inicial, captação das informações, consolidação das metas financeiras, fechamento, meta financeira, depois metas físicas e assinatura. Fechamento, meta financeira, metas físicas, assinatura, proposta, processo legislativo e lei. Aí eu vou mostrar para vocês como é que vai estar funcionando aqui na tela, tá? Para ver se está coerente. Então, ontem eu fiz aqui um lançamento só no valor de R$ 1, tá, gente? Porque não dava para eu testar no outro ambiente. Aí, então, fiz aqui um lançamento base inicial manda aqui para captação de informações, ok? Aí a gente vai entrar aqui em captação de informações. Então, nessa fase aqui, o usuário vai ter aqui a opção de mandar para consolidação das metas financeiras. Ele vai mandar Como é que você entrou na captação de informações? Eu não vi. aqui, ó. Essa aqui foi a base inicial, né? Tá, Aí, tá bom. aí tem aqui. É a linha referente à captação da informação, né? Isso, exatamente. Aí nessa primeira O aqui, cenário é teste workflow. Tá isso. ótimo. Aí eu entro aqui nessa captação de informação. E aqui o usuário vai enviar para consolidação das metas financeiras. Vou confirmar. Tá. Então, gerou aqui o terceiro, consolidação, né, que é essa terceira instância. Ele poderia também baixar, né? E fazer um outro cenário, né? Isso, exatamente. Uhum. Ele pode exportar, fazer outros cenários, né, e escolher entre outros. Uhum. Aí, nessa instância aqui de consolidação, a gente tem o quê? Ele manda aqui no workflow, ele manda a consolidação para uma instância de decisão, no Certo. qual a decisão, né? Então, a fase atual aqui, nós estamos aqui na consolidação das metas financeiras, vou mandar para decisão, vou mandar ou para metas físicas, ou retorno para captação da Isso. informação. Então, vou seguir aqui adiante. Se a gente retornar, né, para captação, o que que ele vai fazer? Vamos. Você está em que passo aí? Eu estou nesse passo aqui da consolidação. Aí a Não. consolidação das metas, você tem uma decisão. Qual é essa decisão? Tá. Perfeito. Então, Entendeu? essa decisão do fechamento ficou na consolidação? Isso, exatamente. Porque assim, como é que funciona aqui o workflow? Essa instância, ela tem um elemento de destino, uma decisão. Sim. Então, essa decisão ele não aparece aqui como fase atual. Você vai direcionar ou para as metas ou para a captação, ou para retorno para captação, né? Então, ele ficaria aqui como fechamento. Se for para a gente tornar isso uma instância com uma consolidação, aí teria que ser uma outra atividade antes, para que a gente tenha aqui a decisão, entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu ver o fluxo aqui. A pessoa, quem vai estar consolidando vai ser o ator da GEL, certo? Uhum, uhum. Safir. E quem vai fazer o fechamento da meta financeira pode ser ou não o ator da GEL.
É um outro perfil que vai fazer isso, tá? Esse fechamento, tá bom? É um perfil de autorização. Entendi. Então Pode ser teria que ter uma outra cliente instância fazer. que ela. Porque assim, se a gente deixar uma outra instância, nessa instância ele vai também poder alterar, né? Ele vai ser assim, pode ser um outro perfil, ok. Então, esse outro perfil, ele vai poder alterar essas propostas antes de seguir adiante, entendeu? O fechamento da meta? Isso, exatamente. Não deveria só ou passar para frente ou retornar. Então, aí ele fica dessa forma, porque assim, cada instância, por exemplo, eu não vou tramitar. Então, a Hum, instância de consolidação, uhum, e quando ele aparece aqui, essa instância, o que que o usuário com o perfil nessa instância pode fazer? Ele pode vir, criar novos cenários, alterar o cenário existente. uhum, Então, quando eu tenho uma decisão, essa decisão aqui, ele não aparece dessa forma aqui, ó, como uma instância que permite uma edição, hum, inserção. Ele aparece somente como já aparece aqui qual é o caminho que ele vai ter que seguir. Ou ele vai para metas físicas, ou ele retorna para captação. Se eu insiro aqui uma outra instância aqui, antes desse fechamento, que é uma decisão, ele teria que ser uma atividade antes, uhum, só que essa atividade ela se encontraria nessa mesma condição. Ela vai aparecer aqui. Qual a instância? Fechamento da meta financeira. uhum, Nessa instância, o usuário que tem permissão, ele vai poder editar. Por quê? Porque eu tenho uma instância de trabalho, não é uma instância de decisão. A instância de decisão, ela não aparece aqui. Ela só é um elemento que que o, vai a- estar na instância de trabalho. exatamente, ele é um elemento que vai estar na instância da consolidação. Então, Uhum, no momento da consolidação, eu consolido e aí eu tomo uma decisão de encaminhar para metas físicas ou retornar para captação de informações. Se eu acrescento, então, um elemento antes do tipo atividade, aí sim, a gente vai ter aqui um quarto elemento aqui na tela, no qual o usuário desse perfil vai poder fazer qualquer tipo de alteração, inserção, exclusão, só não vai poder excluir o próprio cenário que veio, né, por conta uhum, daquelas regras de exclusão, entendeu? uhum. Por isso que eu queria confirmar com vocês esse entendimento. Aí, a gente ir avançando aqui nos demais, né? Não, assim, eu, eu, É, eu, eu acho melhor, então, ter uma instância de atividade que vai estar dentro desse perfil, Uhum. tá bom? E aí, esse outro perfil vai mandar para frente ou mandar para trás. Porque também é o seguinte, se for uma pessoa técnica, é possível que ele queira fazer um ajuste dentro de algum cenário para encaminhar. Não é possível. O camarada ele pode mais. Quem pode mais, pode menos. Tá? Uhum. Então, ele vai poder fazer o encaminhamento. Tá bom? Porque não é a mesma pessoa. Quem vai estar fazendo a consolidação vai ser, por exemplo, o Christian. Tá bom? O Christian, no mínimo, vai encaminhar para o Carlos fazer esse encaminhamento aí. Entendeu? Uhum. E se o Carlos quiser fazer um outro cenário, o que não vai acontecer, porque ele não tem esse perfil técnico, ele pode fazer. Senão, ele simplesmente vai olhar e vai encaminhar. posso Entendi. interromper só para eu entender? Hum. É, é, e aí, entender na prática, João, como é que isso está sendo pensado? E assim, ontem eu acho que eu dei uma comida de mosca, porque acabou que o financeiro ficou uma instância, volta depois para ponto para fazer o sítio. Mas é só para eu entender. Assim. Então, aí eu estou falando da parte dos tetos, sabe? Não naquela parte inicial que você falou que vai abrir e vai ter um cronograma para cada tipo de espírito. Né? Então, Teto é. o órgão recebe lá os tetos
Isso. e aí faz as modificações que precisar, aí ele manda para consolidar de novo, e aí depois é que vai para o físico, porque quando faz os tetos, já não se sabe o que cada um tem. Tem que ter a consolidação antes de colocar o físico, porque o meu receio é o tempo que vai sobrar para fazer o físico. Não, assim, o físico, ele vai acontecer concomitantemente ao financeiro, conforme você, inclusive, comentou, né? O que Mas então acontece... não entendi, porque se é por isso que eu estou pedindo para você me explicar de novo. Tipo, porque o cara faz o financeiro, aí volta para o nível central consolidar, aí vai para o carro, depois do nível central, depois do técnico da GEL, vai para o carro. Sim. Aí o Carlos é que vai devolver para fazer o físico, então eu não estou entendendo como tendo Então, o mesmo momento, são momentos diferentes. o processo acontece justamente assim. A gente pega, distribui. Primeiro, tem toda a parte da despesa obrigatória, que Sim, nem é encaminhada para a ponta, tá? sim. A gente, quem vai fazer a despesa obrigatória, formal, captação da informação da despesa obrigatória, se bem que nesse momento agora a gente vai, inclusive, encaminhar para a ponta, tá? A parte de precatório, a parte de dívida, a parte de pessoal, quem vai fazer vai ser a ponta mesmo, tá? Ixi, Vai ser a ponta. Eles já fazem isso, certo? Só que pessoal? mede, sim, orçamento Mas pessoal. não. Sim, aí o pessoal, a parte de orçamento dessas áreas encaminham para o órgão central. Assim, tá. Pessoal, mas não parte de pagamento. A gente realmente faz uma parte lá. Não, Assim, você que vai ser a gente mandava para a Tereza, por então, planilha. a É isso que você tá Tereza, falando, né? Tá. a Tereza e Eveline vão ser a ponta, entendeu? Ah, tá. A parte de precatório vai ser lá o Barradas. A parte de dívida vai ser a galera lá do Tesouro. Entendi. Tá Vai ter um perfil bom? que também é Exatamente. para o nível central, mas que é igual ao perfil da ponta. Entendi. Tá. É um ator que vai estar fornecendo informação para que venha tudo para consolidação. Tá? Tá. Aí, depois desse momento de despesa obrigatória, é determinado os tetos, baseados também na receita, e é aberto o custeio, para o pessoal poder informar. Aí a ponta mesmo vai estar cada um fornecendo as informações. Aí a ponta vai mandar para o órgão central, que é a GEL, e aí o pessoal da GEL vai consolidar tudo, pegar todas essas informações, criar um cenário único, né? E depois dele todo fechadinho, e quem vai fazer isso vai ser... Antes era o André que fazia, agora é o Christian, junto com o Felipe. Aí eles vão fechar isso aí. Fechado isso, vão tirar relatório, tal, vão encaminhar. Provavelmente quem vai fazer o fechamento financeiro vai ser o Carlos, com respaldo naquilo que o Misael e a secretária de Fazenda vão dar para ele. Tá? E, além disso, é aquele respaldo, né, inicial. Fechou o financeiro, aí o Carlos vai lá e encaminha o financeiro, que você já tem uma base física correspondente, para que esse recorte seja a referência para a informação física que vai ser prestada. Então, pelo que eu entendi, são dois momentos. Faz primeiro Primeiro faz o financeiro e depois físico. informa o físico correspondente. Mas é isso que acontece, já era assim, sempre foi, né? Entendeu? É a mesma coisa que aconteceu com o PPA. Fechou-se o cenário de meta financeira e disponibilizou esse cenário de meta financeira para que fosse lançada a meta física. E aí, desculpa. Distribuição. Ele já não pode lançar o físico e vem para cá. Caso haja alguma alteração naquela unidade, aí ele altera o físico e o financeiro. Volta para ele alterar tudo.
Não, é porque o físico ele tem uma série de validações que tem que ser feitas, né? Primeiro, ele tem que verificar na informação da metafísica se existe alguma meta financeira que deveria ter metafísica que não foi informada. Então, essa meta financeira tem que estar fechada para isso, entendeu? E outra coisa, ele só vai poder informar a meta física da meta financeira que está informada também. Não vai poder informar uma meta física sem um correspondente financeiro. Então, é a questão do momento, né? O momento de fechamento. Porque o que se fecha em nível de alta gestão não é o físico. Quem sabe o físico é a ponta. O que se fecha em nível de alta gestão é o financeiro. Entendeu? Então, por mais que a ponta tenha a expectativa de um físico correspondente ao financeiro, isso pode mudar dentro do processo de avaliação do cenário financeiro. E aí, uma vez fechado o cenário financeiro, vai abrir uma janela de oportunidade para informação da metafísica correspondente. Então, é uma fase necessária. Ela caiu, né? João, Oi. eu acho que tô preocupado com uma coisa, porque eu acho que antes da base inicial, talvez seja necessário uma fase aí, Qual? que seria a captação de informação do nível central, exatamente, de pessoal, precatório, dívida e intra. Ela é uma fase que ocorre antes, né, como vai abrir para as pessoas lançarem esse valor, ela ocorre antes do fechamento e início dessa base inicial, né? Não, é a mesma coisa, Felipe. Mesma coisa, já faz a base inicial. Pode ser, né? Já é o GAN que vai diferenciar, né? Exatamente. O GAN vai Beleza. diferenciar quem vai poder fazer e quando vai poder fazer. Entendeu? Então, o que a gente vai abrir, você vai fazer a base inicial, certo? Base inicial de precatório. A gente já tem essa informação, entendeu? Aí a pessoa, quem vai receber isso? Quem vai receber isso vai ser o Barradas. Mas a questão da base inicial é que ela talvez vá com o valor do teto, entendeu? Então ela vai ser formada um pouco antes de abrir para o pessoal da ponta. Não, mas o teto, você pode definir quais são os ganhos que vão ter teto. No caso da base inicial de dívida e de precatório, não vai ter teto. Entendeu? Eles vão formar aquilo que é de Na fato. verdade, dependendo do GAN, você pode lançar a base inicial lá na. Depende do GAN, né? Vai ter a base inicial por GAN. Beleza, não, tudo bem. Entendeu? Então, Aí do custeio vai ter uma base inicial só lá na frente, né? exatamente. E aí para o custeio vai ser estabelecido o teto. Para as anteriores, não, é o que é a vida real, né? A vida como ela é. Desculpe, Então, tinha caído minha ligação. Bom, então o que eu estava falando, Ana, é o seguinte: é que, apesar de ser feito concomitantemente o trabalho de físico com financeiro, o que a alta gestão aprecia é o financeiro. Então, por mais que a pessoa da ponta queira manter essa paridade entre físico e financeiro no momento inicial, ela não vai ser possível, porque isso pode ser alterado pela alta gestão, entendeu? E aí a pessoa vai estar trabalhando em bases irreais, que vai precisar ser ajustada. Então, por isso que a pessoa vai primeiro receber o recorte do financeiro que passou pela alta gestão, para depois ela poder prestar a informação do físico correspondente. Tá? E se a pessoa quiser pleitear mais financeiro, junto ao seu órgão, junto à alta gestão, eles vão lá, vão fazer esse pleito, e aí vão retornar o fluxo para o anterior, para que se faça o ajuste financeiro e retorne novamente para a parte física.
E esse é o procedimento adotado assim, sempre. A gente só vai estar sistematizando isso aí agora. Entendeu? Então, assim, esse fluxo aí, ele espelha a realidade mesmo, de como as coisas acontecem. E nesse momento agora, a gente vai estar fazendo a avaliação, né, desse processo. Isso pode vir a mudar, tá? Mas, assim, não é interessante a gente entrar com nenhum tipo de mudança nesse momento, porque a gente não vai ter tempo hábil para poder mudar o processo, porque o processo Mas, requer assim, acompanhamento, uma série o de que coisas. acontece, João? Só que dessa forma que você está falando, manda os tetos, o pessoal faz redistribui o que for necessário, vem para cá, consolida, vai para a alta gestão vê se é aquilo mesmo, e aí volta para depois fazer o físico, pode ser que não dê tempo. Eu Dá não estou tempo, entendendo por que não pode. dá tempo, Ana, sempre deu tempo. Eu estou aqui com o Carlos, ele falou que não precisa voltar. Ele está aqui do meu lado. Não, E o que como foi assim? conversado talvez tenha sido um pouco diferente. Ai, Não, desculpa. é o que acontece hoje. É o que acontece. Não precisa voltar, pode ser feito o ajuste dentro do órgão central mesmo. Pode ser feito o ajuste dentro do órgão central. Sim, Entendeu? mas por que não pode vir para Não cá? precisa Pô, vir voltar para para. cá já com o físico, e aí, se precisar de algum ajuste, aí se abre para arrumar, ué. Só que pontualmente aquela unidade. Ô, João, Oi, dia. oi. Olha só. Vamos ver se a gente está discutindo a mesma coisa aqui. Tá. A gente está falando desse primeiro laranja, que é só o financeiro, certo? Pessoal financeiro. Então, o que a gente conversou ontem, eu não me lembro, porque nessa correria, eu, você, Felipe, foi o seguinte, Ah, assim, a minha interpretação. Existe uma necessidade de fechamento do financeiro, independentemente da escolha de se a autoridade da ponta vai ou não, nesse momento, aprovar alguma coisa formalmente. Mas existiria uma necessidade de fechamento desse financeiro para o sistema preparar um PT produto para poder preencher o físico, certo? exatamente. Tá. Então, mas isso não isso aí necessitaria, pelo fluxo, essas informações virem para o órgão central. Eu não tinha entendido isso. Tinha entendido o seguinte: o sistema, quando o órgão setorial deu lá o fechamento do financeiro, o sistema ia preparar esse PT produto para o próprio órgão setorial preencher o produto. Se nesse fechamento do financeiro, lá internamente, cada gestão decidiu levar o secretário ou não, é uma decisão deles. Mas eu entendi que, nesse momento, não voltaria para o órgão central. O próprio sistema já prepararia esse PT produto. Então, veja bem, Carlos. A ponta, qual é o procedimento que a gente adota? A ponta, ela manda a informação financeira, certo? Essa Certo. informação financeira é validada em nível central, inclusive pela autogestão. Não precisa nesse momento, cara. Precisa. Não precisa? Não, olha só. Justamente o Porque, teto e olha só, as regras do teto já fazem essa validação ser automática. Aquilo já vai amarrado. Ele não pode fazer mais que aquilo. mas olha Então, só, Oi, fala. olha só. Como é que acontecia no orçamento? Depois que a gente fechava o financeiro, é que abria a janela lá para o cara poder informar o físico. É Isso. exatamente isso que a gente está fazendo. Não, então, mas não é isso. Só que agora a gente quer que esse fechamento seja feito pelo sistema e abrir o financeiro automaticamente, entendeu? Porque não precisa, porque assim, uma vez que você estabeleceu as regras do teto, você estabeleceu os PTs e fontes e naturezas que você não pode mexer, aquelas que o limite por fonte, etc. Se tiver tudo amarrado, o órgão vai estar adstrito a fazer aquelas coisas ali. E aí ele fechou, isso pode ser gerado automaticamente um PT produto a partir daquele fechamento, utilizando os PTs que tem a metafísica. E aí o gestor já pode olhar por quê? Porque aí, quando vier para o órgão central, o PT Fonat vem para a GEL e o PT produto vai para a GPP ao mesmo tempo. E aí lá o gestor pode optar
por ter autorizado só o financeiro ou autorizar o Não. físico financeiro depois. Então, veja bem, Cássio, isso não pode acontecer, por quê? Porque o que vai chegar para a GEL vão ser vários cenários, entendeu? Vários cenários. A GEL vai pegar todos esses cenários e vai consolidar num cenário só, entendeu? Então, esse fechamento em um cenário só que vai progredir para o financeiro, entendeu? Porque senão, o que vai acontecer? Vai chegar vários cenários das pontas. Aí, se abrir para o físico e para o financeiro ao mesmo tempo, o que vai acontecer? O cara vai poder estar fazendo mexida num cenário que não vai ser aquele cenário que vai ser utilizado para consolidação. Entendeu? Então, assim, o que for progredir para a metafísica tem que passar por uma consolidação. E essa consolidação financeira é feita pela GEL. Olha só, eu estou entendendo o que você está falando. Assim, você está falando uma coisa, eu estou falando uma outra diferente já. Eu vou tentar te explicar. O que acontece? Você está fazendo esse fluxo, está validando esse fluxo para todas as despesas da prefeitura, tá certo? Por isso você está falando de cenários. Então, esse fluxo vale para pessoal, vale para PI, vale para dívida, vale para tudo, certo? Certo, então. Aí é que está o problema. Eu já estou falando só do caso do teto. O caso do teto é especificamente o 33, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, eu e a Ana, a gente está pensando só na validação da ponta, do setorial. A validação do setorial não é em todo o escopo. Eu estou entendendo agora a diferença, porque você está tratando isso aqui para todos os casos, que inclui outros grupos de despesa que a gente pega com fornecedores de informações específicos. Aí tem o fluxo, etc., que a gente valida aqui. Eu entendi o que você está falando. Para todos os casos, tem que vir para cá, porque se o pessoal interferir no orçamento como um todo, né, na disponibilidade de despesa para eu alocar, eu tenho que mexer, etc. Só que a gente estava falando aqui já, no caso específico, o que acontece? Para a gente tratar de físico e financeiro, a gente tem que ver só os casos que envolvem físico e financeiro. São dois só. É só 33, custeio e PI. Os outros podem seguir esse fluxo de consolidação. Só que, assim, como tem tempos diferentes, a gente já está indo para os casos em que a ponta lá recebeu o PI ou o custeio. Quando a ponta recebeu isso, essa consolidação que você falou já houve aqui. Por quê? Porque a gente já recebeu os outros grupos, já recebeu pessoal, já recebeu dívida e as obrigatórias e as vintas, etc. Então, quando a gente mandou, aí é que está. Essa consolidação que você está falando, ela acontece antes da gente submeter pela primeira vez para a ponta o teto de custeio e o PI. Tá certo? Porque senão, assim, a gente não consegue definir o teto. A gente só consegue definir o teto quando essa primeira consolidação foi feita. Talvez aí que esteja o ruído. Entendeu? Então o que acontece é o seguinte... Nem você está errado, nem a gente está errado. O problema é que, assim, você está tratando corretamente, você está tratando fluxo para todos os casos. Só que nem todos os casos envolvem a metafísica. E quando vai para a metafísica, já houve essa consolidação, mas aí se parte para essa segunda etapa que vai gerar uma segunda consolidação depois que voltar. Mas quando vai para a ponta, já vai amarradinho, não precisa de uma nova consolidação. Tá certo? Aí, cara, a questão é a seguinte: quando vai para a ponta, a gente manda uma base inicial, que o nível central monta, mas a ponta vai mexer lá no cenário dela, nesse novo, com esse teto, vai fazer as distribuições lá por ND e fonte. Quando ela fechar isso, ela vai mandar para o nível central, que vai formar uma consolidação geral de todos os casos, né? E o nível central costuma mexer. Ele mexe, né? De PT, tira no PT, joga para outro. Tem o extrateto. Tem várias situações antes de fazer a consolidação final. A partir dessa consolidação final é que vai se abrir para a metafísica. Porque não tem sentido gerar metafísica num valor que o cara vai mudar completamente, às vezes, em várias situações, vários casos, vários órgãos, existe mudança nisso. Olha entendeu? só.
Eu entendo, Felipe. Só que o que acontece? Isso aí talvez a gente não tenha comunicado, eu e a Ana, porque é uma coisa que vem acontecendo recentemente. Cada vez mais na elaboração da LOA, o tempo que sobra para a gente fazer essa consolidação é menor. No último ano foi uma semana, você acompanhou, foi uma semana. No ano anterior foram 10 dias. Então, o que acontece? O desejo aqui é que essa janela de teto e a janela de PI já sejam janelas de um primeiro cenário de físico também. Por quê? Porque se houver a possibilidade depois, essa que vocês estão falando, do físico ser feito em cima da consolidação, a gente está considerando um segundo momento do físico. Por quê? Porque esse momento pode ficar muito apertado e aí a gente precisa ter um material, já uma massa grande, com uma maioria que pode não mexer. Entendeu? Pode não ter alteração, aí já tem lá aquela análise o órgão já fez. Então, qual é a ideia? A ideia é, quando o órgão trabalhar já com limitação, o que acontece? Quando tem o teto, ele já está com uma limitação, tá certo? Quando a gente dá o teto para ele, a gente não costuma baixar para além do teto. Ele só vai ver o que ficou faltando em relação à expectativa dele. Mas uma vez dado o teto, a gente não diminui o teto. Então, o teto é uma limitação para ele, segura, para ele distribuir a quantidade física em cima daquele teto. Então, se ele distribuiu ali, daquele teto, colocou X reais num PT que tenha produto, ele já tem segurança que aquele mínimo ali está garantido. O teto já cortou ele, entendeu? Dali só vai poder ter um acréscimo para extrateto. Então, essa primeira janela é uma janela necessária para ele já fazer uma primeira distribuição de produto, pelo menos no custeio. O PI talvez a gente possa discutir e ser o que vocês estão falando, tá? Por isso que eu estou falando. Quando a gente faz uma proposta geral, a gente tem que ver que determinados grupos têm peculiaridades que podem fazer diferença. Então, para o caso do custeio, o teto já permite com segurança o órgão fazer uma distribuição do físico, porque o teto é aquele mínimo que ele vai ter. Então não precisa esperar essa consolidação para depois passar para ele. Talvez isso não tenha sido comunicado para vocês claramente. Assim, só à medida que a gente vai discutindo é que a gente vai vendo os casos particulares. Mas no custeio a gente está vendo que essa primeira oportunidade dele colocar já o físico é importante até por causa do prazo. Que ali ele vai estar com o tempo, ele vai estar olhando o financeiro e o físico para e passo com um teto já definido, que não vai ser menor que aquilo. Quando a gente abre o teto para ele, já não vai. Menos ele não vai ter, pode não ter mais. Entendeu? Essa peculiaridade aí é que acontece. Como o universo da GPPO já é mais restrito, a Ana já pensa só nesse universo. Então ela está olhando isso aí que vocês estão fazendo e olhando só para esse universo. Esse universo é maior. Então, assim, o que o João está falando faz sentido para o todo, mas para esse caso específico, vale a pena uma abertura do físico naquele momento. É o momento que ele tem mais calma e que ele tem na mão ali já um teto para distribuir. Então ele sabe que aquele físico mínimo o cara pode botar, não tem problema nenhum. Se houver tempo no final, a gente volta isso para ele ganhar um extrateto, aí vai lá, submete ele de novo, vai manter essa quantidade ou vai alterar? Mas já tem uma quantidade lá. A gente não precisa correndo aos 50 do segundo tempo, abrir tudo para o cara fazer lá o físico, porque para todo mundo, porque muita coisa ele poderia ter feito lá atrás, porque não mexeu. O extrateto afeta só uma parte. Entendeu? Aí, só para complementar, o João tem até mais experiência. Para o PI, pode ser que não funcione assim, porque o PI, sim, a gente fica trabalhando até o final, né? O PI, teoricamente, não tem teto, né? A gente deixa o cara mandar os sonhos dele para depois a gente cortar. Então, talvez o PI esteja dessa forma, só possa no final. Não tem muito jeito, porque senão o cara vai ter um trabalho de colocar uma quantidade física de um monte de coisa, no final a gente vai dizer que não tem nada para isso. Aí tem a discutir. Só que em relação ao custeio, eu não tenho dúvida que precisa ter 2 etapas. Facilita para a ponta e facilita para a gente. Tá? Então, olha só, Carlos, a questão toda é a seguinte, é que esse fluxo ele tem que ser para todas as despesas. Tá? Você não pode ter um fluxo diferenciado a depender da despesa. Como é que a gente está controlando isso? A gente está controlando isso pelo GAN. Quem vai fazer essa diferenciação de tempos e movimentos vai ser o GAN. Nós vamos ter 2 parâmetros de verificação. Um é teto e o outro é tempo.
tá? São duas abinhas numa funcionalidade de verificação que vai estar atuando em cima dos cenários. Tá legal? Então, esses tempos e movimentos, a gente vai definir por GAN. Então, assim, o GAN de custeio, ele vai ter um tempo para poder fornecer a informação. Então, olha só. Aí o que Então, acontece? O que acontece é o seguinte, é que quando a pessoa informar os cenários dela, vai vir um cenário pulverizado. Vai vir tudo pulverizado. Então, assim, essa tarefa de consolidação vai ser pegar esse cenário pulverizado, transformar num cenário único de custeio para poder encaminhar para frente. Ele pode vir olha só, mas isso o sistema tem que fazer. pulverizado. Ele vai vir pulverizado e vai ser consolidado, tendo ou não tendo metafísica. E assim, eu acredito também o seguinte, isso só vai acontecer, essa situação que a gente está colocando aqui, quando existe produto. Então, todas aquelas outras despesas dos outros ganhos não têm produto. Então, pode sim haver, no fluxo geral, essa coisa de mandar o físico e o financeiro juntos, só que nos outros não tem físico para mandar. Então, a questão toda é o seguinte, o Carlos acabou de falar que PI é uma coisa que a gente só define no final. E PI tem produto. Entendeu? Não tem, então, mas olha só. Qual é a minha preocupação aqui? Sim. Eu vou usar uma frase que eu uso muito. Pode parecer batida, mas assim, o sistema ele tem que refletir a realidade que a gente usa e que a gente quer, tá? Então, o que acontece? O que me preocupa? Primeiro, você está falando de teto e tempo. Sim. Teto, isso aí tudo, a gente só estabelece teto, realmente, para custeio. Então, assim, a gente basear o processo todo para todos os grupos e todos os ganhos por teto, eu não sei se é... A não ser que... Não, você não entendeu o que eu falei. Não entendi. Você não entendeu o que eu falei. William, você pode mostrar aí a funcionalidade de aquela coisa da verificação? Só para o Carlos poder entender. Mostro. Definir verificações. Tá vendo? Olha só. Tá. Então, vamos lá. Aí tem ali ó, a parte dos limites, tá? O limite, você vai estabelecer um teto. Tá legal? Aí o teto, ele vai considerar órgão, unidade, natureza, fonte, bloco e o classificador de despesa, que é o GAN. Tá legal? Então, a gente vai estabelecer que o teto, nessas condições aí desses parâmetros informados, vai ser de 1 milhão aí, naquela questão lá do valor. Tá? E aí, esse teto só vai ser exigido para as classificações orçamentárias que coincidirem com esse parâmetro aí estabelecido. Entendeu? Então, você vai poder falar, ó, qual é a natureza? Só a natureza da despesa, ou então você, todas as naturezas da despesa do GAN de custeio, por exemplo. Entendi, olha só. Entendi, mas só uma coisa. Pode até deixar nessa tela, é muito simples, cara, olha só. O produto no sentido de você determinar a metafísica, ele é determinado por programa de trabalho. Ele não é determinado por ação orçamentária e precisa haver uma consolidação coletiva para depois ser distribuído para o cara. Ele é por programa de trabalho, ou seja, ele é por unidade orçamentária. Então, a partir do momento que eu abri para o cara lá o teto, ou seja, o cara viu lá o PT1, o PT2 e o PT3, para mim é muito simples. O sistema tem que saber que o PT2 e 3, eles são meta sim. Então, quando o cara fechou aquele financeiro ali, automaticamente ele tem que abrir um outro quadrinho para aqueles que estão marcados internamente no sistema como meta sim,
o cara já colocar do lado ali a quantidade física por AP simples, cara. Nesse momento. Mas olha só. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Independentemente do cenário. Por quê? Porque esse cenário, quem está construindo é o cara da ponta, e esse cenário é o que vai valer. Porque aquele teto foi estabelecido dali para mais. Então, naquele cenário, é um ambiente seguro para ele colocar uma primeira quantidade física. E é uma coisa que é desejável para a gente, tanto em termos de lógica, de planejamento, quanto em termos de prazo. Tá? Tá. Então, Agora, assim, Carlos, eu tô falando, o sistema tem que refletir isso, cara. Não tem jeito. Vamos lá. Não tem tempo para fazer assim, desse jeito agora mais. Para poder ser assim, isso tinha que ser Se não tem definido. tempo, a gente vai ter que refazer e fazer certo, cara. Não tem jeito. Ô, João, olha só. Não, O sistema assim, tem que refletir a realidade. Olha só, o sistema tem que dar. Olha só, deixa eu falar um pouquinho. A gente pode não ter se entendido, não ter se comunicado bem, só que eu não quero um sistema de milhões de reais que piore a situação, cara. O sistema tem que agilizar para a gente fazer a coisa mais lógica e mais rápida e com menos energia. Não faz sentido o cara não poder, nesse momento, colocar quantidade física. Não faz o mínimo sentido. Então, se isso não for entendido, tem que ser entendido daqui para frente. Não faz, cara. A variável tempo, para mim, agora, cara, não é relevante, porque eu não vou, por causa do tempo, fazer uma coisa que vai piorar meu processo num sistema novo que é para modernizar. Não faz sentido, cara. A gente fez esse trabalho no sentido de facilitar, tá legal? E a gente pensou refletir justamente as fases em que o que sempre a gente fez acontecendo historicamente. Historicamente, a gente fez exatamente o que esse fluxo aí está dizendo, tá bom? E não houve essa previsão de o camarada ir lá e informar o físico no mesmo momento do financeiro, mesmo porque existe todo esse processo de consolidação financeira que é feito, sabe? E a ação da alta gestão, ela existe nesse momento do financeiro. O alta gestão não está nem preocupado com o físico, e nem conhece o físico, ele conhece o financeiro. Então, assim, a modelagem que a gente fez do sistema previa esse fluxo aí em 2 momentos, como a gente vinha fazendo ao longo de todos esses anos aí. É feito ao longo desses anos e na ponta funciona assim. Primeiro você tem o financeiro, depois você vai correr atrás da metafísica. As pessoas que fornecem o financeiro, fornecem a metafísica, são pessoas diferentes, não é a mesma pessoa muitas vezes. Então, você primeiro tem o valor para depois você correr atrás do quanto você consegue fazer aquilo de físico. São momentos diferentes, até na ponta, para você conseguir informação. Sempre funcionou assim. Agora, se quer juntar, não sei por quê. Olha só, eu não estou querendo juntar. Eu estou querendo que seja um momento subsequente, tá? E esses momentos subsequentes sejam feitos através de uma automatização. Eu não estou falando que é o mesmo momento, não. São momentos subsequentes, não são momentos idênticos, calma. Só que são momentos subsequentes que não necessitam de uma consolidação do órgão central. Não necessitam. O que é que acontece? O PT produto é no PT, ou seja, é dentro daquele órgão. A partir do momento que o órgão fechou o seu teto, olha só, inclusive, pode até acontecer uma coisa, tá? Aí eu já estou entre uma coisa, isso aí pode não acontecer no sistema, mas eventualmente, quando ele consolidou o financeiro, ele poderia começar a trabalhar no físico e a gente receber essa mensagem do financeiro consolidado dele. Não vai ser assim por uma questão de hierarquia, de autorizar e tal. Só que assim, o que eu quero dizer, o que eu entendi, eu estou falando isso, eu não estou falando isso por agora não, tá, João? Eu estou falando isso pelo que eu entendi daquela última reunião, eu, você e Felipe. Para mim, quando a gente falou que o sistema precisava fechar o financeiro, para mim isso era uma coisa automática para já gerar o físico, porque no teto não precisa voltar para a gente. A partir do momento que a gente já teve o trabalho de estipular o teto para cada órgão, o órgão já sabe que dentro daquele teto ele pode estipular o físico que ele quiser. Então não precisa voltar para a gente, cara. O sistema, nesse caso, tem que nos facilitar. Para que eu vou receber aquilo de novo para depois mandar de novo? Se ele já pode trabalhar no físico ali, ainda que seja um momento subsequente de pessoas diferentes. Entendeu? Então, mas fica no âmbito setorial. Perfeito. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que definir em nível de governança, tá bom? Quais são os cenários que, ao
ao entrar para a consolidação, não vai ter nenhuma ação do órgão central. Ele simplesmente vai promover para a informação da metafísica. Isso é uma decisão em nível de governança, tá legal? Então, chegou, por exemplo, por órgão central, a parte de pessoal, de dívida, de precatório, chegou esse órgão central. Esses ganhos, eles precisam ser consolidados. Então, vai requerer uma ação do órgão central, baixar esses cenários e criar um cenário único, tá? E aí, a partir desse cenário único, ele vai criar um outro cenário, que é o cenário de custeio, e vai fazer a informação lá da captação de informação inicial. E aí, com os tetos estabelecidos. Tá legal? Aí as pontas vão informar, vão baixar esse cenário, e aí vão informar lá os seus valores, ajustar e tal. Feito isso, eles vão mandar o custeio para o órgão central, e o órgão central vai ver. Isso aqui é custeio, não vai precisar consolidar. Ele simplesmente vai encaminhar para frente, entendeu? Então, é questão de a gente definir esses tempos e movimentos em nível de governança. A Bem, mas olha funcionalidade, só. ela é flexível para consolidar ou não consolidar. Não, Entendeu? eu concordo com você quando há uma decisão. Você mesmo está falando. Se todo custeio que chegar, a gente não vai ter decisão a tomar, porque o teto já foi dado, ele distribui da maneira que ele quiser, não precisa passar pelo crivo do órgão central uma decisão de liberar isso para o físico, porque a decisão é sempre a mesma, cara. Tá Eu certo? sei, mas aí entendeu? a limitação do Por que pode ser sistema. automático? O sistema só tem um fluxo. Você não tem como definir um fluxo só para o custeio. Esse é o não? fluxo de elaboração. Porque não pode. É a limitação do sistema. Cada funcionalidade ela trabalha somente com um único fluxo. Então, você tem que montar um fluxo que contemple as situações por meio das instâncias, que aí você pode trabalhar as tramitações, né? Mas o fluxo ele é único por funcionalidade. Não Então, tem problema. Só que aí você tem que trabalhar com fluxo, com todas as possibilidades, e aí aqueles ganhos que não tiverem aquela possibilidade, você bypassa. Então, você deveria ter no fluxo. Então, você deveria ter no fluxo a possibilidade daquele cenário automaticamente gerar um cenário para o físico. E aí, naquelas funcionalidades que você não. Naqueles grupos que você não tem isso, você não faz. Agora, a gente não pode restringir uma necessidade real, porque a maioria dos outros grupos de despesa não tem aquela fase, cara. Entendeu? É o contrário. Se tem uma restrição de ter um fluxo só para a funcionalidade, ok. Então, esse fluxo tem que ser um fluxo completo, com etapas que possam ser deixadas de lado para determinados casos, mas serem usadas para outros. Entendeu? Então, mas é isso que está desenhado. Exatamente isso. Não é isso. Não é isso, cara. Olha só. Não tem. É o que eu falei para você. Não existe decisão em relação ao teto fechado pelo órgão para ele elaborar metafísica para essas despesas, cara. Não existe decisão. Sabe o que eu estou achando que está complicando aí? O que está complicando aí, Carlos, é essa primeira abóbora aí. Eu acho que a gente pode, então, simplesmente abortar essa primeira abóbora. Entendeu? A pessoa da ponta vai informar o cenário, vai cair na parte de consolidação. Quem é que faz consolidação? É GEL. A GEL vai ver que o GAN é um GAN de custeio e vai simplesmente mandar para a metafísica. Mas por que a GEL tem que fazer isso, não o sistema, cara? Se a GEL vai fazer sempre a mesma coisa, minha pergunta é: se a GEL vai fazer sempre a mesma coisa, por que a GEL tem que fazer e não o robô faz, cara? É uma pergunta básica. Então, aí eu vou direcionar para o William. Deixa eu mostrar aqui. Não existe essa possibilidade do cara encaminhar ou para um ou para outro. Eu não sei, não se pode. Talvez possa. E a gente precisa disso para saber qual foi o cenário que o cara fechou, senão a gente não sabe qual cenário que o cara fechou. O cara vai ter 10 cenários. A gente vai ficar sem saber qual cenário que o cara está usando, entendeu? Quando ele tramita a instância, ele está afirmando, o nosso financeiro fechado é esse. Sei lá, não sei quantos milhões. A partir desse financeiro fechado que o cara fechou,
Ele vai ir lá preencher o físico. Senão você não sabe Não, qual é o financeiro fechado do cara. calma, mas preste atenção numa coisa. Eu entendi isso, mas vamos lá, eu vou voltar, olha só, eu vou voltar para a realidade desejável. E aí vocês encaixam no sistema. Qual é a realidade desejável? A GEL, a Supor, abriu o teto para os órgãos de custeio, tá? Com todas as suas regras. E deu o prazo de 10 dias para voltar isso. Tá certo? Até aí tudo bem? Beleza, né? Só que o que eu quero? O que eu quero de volta do cara depois de 10 dias? Eu quero de volta a distribuição do teto pelos PTs, fonte natureza, e eu quero também de volta já os PTs produtos com as quantidades relativas àquele fechamento financeiro que desdobre no físico. Eu, o órgão central, eu quero isso de volta junto, depois de 10 dias. Então, o que eu quero do sistema nesse caso? Eu quero do sistema nesse caso que o cara comece lá a distribuição de teto, aí no dia 3, aí o órgão, aí o que acontece? Cada órgão vai ver onde o calo aperta. Se o órgão ele tem muito físico, ele vai ter que correr rápido para definir o financeiro dele, ali distribuir, para poder mais tempo de correr atrás do físico. Porque ele sabe que depois de 10 dias, ele tem que entregar os dois, tá certo? Então, o que vai acontecer? Ele vai fechar o financeiro dele. Quando ele fechar o financeiro dele, o sistema já vai gerar para ele, porque a partir do momento que ele fechou o teto dele no financeiro, aquele físico ali está garantido para ele dentro daquele teto que eu dei. Eu não vou diminuir o teto dele. Então, ali ele vai distribuir o físico dele, vai fazer um segundo fechamento, vai mandar esse pacote para mim de volta. É isso, cara, o desejável. É isso. Aí vai vir esse cenário para trabalhar, como o Filipe está falando. Mas vai vir esse cenário para trabalhar pelo órgão já com o financeiro, já com o físico preenchido de acordo com aquele cenário. A gente não vai mudar esse cenário. A gente vai só agregar ele. Só que, Carlos, isso que você está falando, isso prejudica a GEL, porque a gente vai demorar mais a receber o cenário lá do cara. Porque você a buscar informação do físico é mais demorado. O cara tem que fazer vários cálculos para chegar na conclusão lá. Então, para ele devolver o cenário para a GEL, começar a trabalhar em qualquer parte do financeiro, vai demorar mais. Porque ele vai estar correndo atrás de duas informações, sendo que podia estar correndo em momentos diferentes, para devolver um negócio que a gente podia estar trabalhando e vai ter que ficar esperando o cara devolver isso para a gente, para uma informação que ele está correndo no mesmo tempo que podia correr em tempos diferentes, entendeu? Vai atrapalhar o nosso processo, vai ser atrasado com isso. Não necessariamente, Felipe. Olha só, é o que eu estou falando. A gente tem que ter o mais para poder usar o menos. Se eu tiver apertado, eu vou falar para o cara, vai passar essa fase, não tem problema. Olha só, o que vocês estão falando pode acontecer. Basta eu falar para o cara, ó, me entrega só o financeiro e ignora o físico agora, deixa tudo zero. Tá certo? Se eu tiver com pouco, calma aí, se eu tiver com pouco tempo, eu falo para o cara fazer isso. Tá certo? E lá na frente eu sei que eu vou ter uma segunda etapa do físico. Vai ser o de vocês agora. Eu quero ter a possibilidade de, se a gente conseguir fazer uma elaboração como a gente deseja, seja dessa forma. Se o sistema não deixar essa possibilidade para um dia eu fazer esse cenário ideal, para que eu vou desenhar um sistema novo? Entendeu? O que vocês estão falando faz sentido. Tem uma segunda etapa lá para fazer o físico lá na frente. Só que essa é uma etapa desejável. Se eu conseguir agora com o prefeito novo, se ele me der o tempo de eu fazer o cronograma correto, eu consigo fazer isso. Se apertar para mim, eu falo para ele ignorar essa fase. É simples agora. O sistema não prevê, pior, gente. É pior. Nossa, o sistema prevê isso. Ele prevê. Tá? Só que existe uma ação que tem que ser tomada. Tá certo? Então, a pessoa vai lá, ela já vai estar trabalhando o financeiro e físico no cenário dela lá. Ela vai encaminhar o cenário para consolidação. A única coisa que vai acontecer é o seguinte: quando chegar esse cenário para consolidação, o consolidador, tá? que obrigatoriamente é a GEL, dentro do processo, ele vai simplesmente bypassar para que a pessoa possa informar o físico correspondente. A não ser que existe uma possibilidade aí que o William mostre, que para determinados ganhos não precise passar pela fase de consolidação. Aí ele vai direto para a fase do físico. Agora, eu não sei se existe a possibilidade disso dentro do sistema. João, entendeu? olha só.
a gente já conversou bastante. Para mim está claro qual é o ponto de divergência, tá? O ponto de divergência é essa entrega que é feita para consolidação tem que ser feita uma entrega do físico e do financeiro. Se o órgão escolher deixar o físico zero por falta de tempo, e aí vai correr atrás para dar o físico só na segunda janela, é um problema. Mas aqueles que já conseguiram entregar um físico para a gente é um ganho já de prazo. Significa que ele já olhou ali, ele já aproveitou o tempo dele, ele já tinha o físico dele previsto, ele não tem tanta dificuldade. A questão é, olha só, o ponto de divergência é a consolidação não vou falar da GEA, mas vou falar do órgão central aqui, ela tem que receber do teto de custeio nesse momento, ela tem que ter a possibilidade de receber os dois juntos. O órgão que vai decidir se vai mandar o físico com tudo zero ou não. O fluxo prevê isso em dois momentos diferentes, Carlos. A gente não pensou isso na especificação. E outra coisa, ele trabalha de forma única para todas as situações. Essa decisão é uma decisão que tem que ser tomada em nível de governança. Não o sistema está pronto para poder fazer isso. Entendeu? Essa que eu falei, não. Desculpa. A gente define. Essa decisão, cara, não, essa decisão não é, cara. Olha só. O órgão, o cara tem o teto. O cara tem o teto. Sim. Ele tem o teto. Dentro daquele teto, a partir do momento que ele distribuir, ele já sabe quais são os PT dele, tem produto que não tem. Não precisa de decisão nenhuma. Nenhuma. Então, ele tem o teto. Não precisa de decisão nenhuma. Aí é que eu ponto. Não precisa. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte. Se o William, tá bom, falar que é possível o camarada informar um cenário financeiro e, dependendo do GAN, ele já passar direto para o cara poder informar o físico correspondente, tá? A gente só vai estar aí dando separando a parte da informação, porque vai estar na mão dele. Aí ele vai lá informar o financeiro. Aí ele vai querer informar o físico correspondente àquilo. Quando ele tramitar, já vai cair para ele informar o físico. Aí vai lá informar o físico também e fazer a continuidade. Agora tem que ver se é possível, sistemicamente, fazer isso. Entendeu? Senão, vai... Deixa eu demonstrar aqui, até mesmo para o Carlos entender melhor como é que foi construída a funcionalidade. Uhum. Então, assim, essa é a funcionalidade de cenário. Vou mostrar aqui para ajudar aí no entendimento de todo mundo e na decisão. Então, primeiro, essa funcionalidade ela possui um workflow, né? O workflow a gente configurou numa outra funcionalidade. A gente define o workflow nessa estrutura, que ela tem que ser uma estrutura contínua, né? Então, tenho aqui da primeira até a última instância. O que é atividade, só para vocês entenderem, o que é atividade, ele vai se refletir no sistema dessa forma aqui. Cada atividade, uma instância que seja atividade, ele aparece aqui no sistema, no qual possibilita que esse cenário ele seja alterado, incluído um outro cenário para essa mesma UO, classificação da despesa. E aí nós temos aqui as decisões. As decisões, ela não aparece aqui na tela dessa forma, ela vai aparecer a consolidação com a opção de encaminhar, só fazendo a leitura aqui, né? Encaminhar para as metas físicas ou retornar para a consolidação. O que o workflow, como é que funciona o workflow no sistema que é base, isso é estrutural do sistema, tá? Isso é a forma como que funciona em toda e qualquer funcionalidade, o workflow. Então, ele sempre vai seguir a ordem dos elementos. Eu não posso iniciar na base inicial e mandar para a fase de fechamento de meta financeira, de metas físicas. Ele tem que seguir a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Então, a gente tem uma funcionalidade que a gente determina esse fluxo que deve ser seguido na sua ordem, sem pular. Ele tem que ser seguido na sua ordem, sem pular. E aí você tem as opções nas decisões onde você pode retornar para uma fase anterior. Eu recebi, mandei,
aqui, por exemplo, a instância base inicial, ela só tem a opção de mandar para uma outra atividade captação de informação. Aqui eu trabalho os dados, aqui eu trabalho os dados. O sistema ele não faz isso automaticamente e não faz sentido, por quê? Porque esse é um fluxo para que os usuários validem e eles atestem que está correto naquela instância. Inclusive, fica gravado no log qual foi o usuário, a data, o minuto, a observação que fez essa tramitação. Porque o sistema não vai ter a inteligência de saber se os dados estão corretos ou não, tirando as regras que a gente são configuradas. Então, o usuário ele vai mandar para a próxima fase. O usuário que tiver perfil aqui, manda para a próxima fase. Se ele não tem perfil aqui, ele não acessa essa fase e não manda para cá. E ele não pode pular para cá. Tá? Então, aí, beleza. Explicado como é que é essa questão do fluxo. O William, sistema, ele segue em linha vou fazer reta. uma pergunta, porque é nesse momento aí que existe uma alternativa. Então, vamos lá. Nessa fase de captação de informação, que vai estar a bola na mão do setorial, existe a possibilidade do fluxo ser mapeado por GAN, a depender do GAN, ele vir para a consolidação ou passar para a metafísica direto? Não. Tá. Porque, assim, independente do classificador, porque o GAN, ele é um classificador dentro do sistema, né? Uhum. Ele classifica, só que ele é utilizado para classificar o cenário, né? Para identificar o cenário. Então, assim, independente do GAN, ele tem que seguir a ordem. Não importa qual é a natureza da despesa, não importa qual é o classificador, não importa, obrigatoriamente ele tem que seguir nesse sequencial. Então, assim, o que geralmente é feito quando você tem situações em que eu preciso refletir nessas instâncias duas situações diferentes, para alocar ali o GAN A e o GAN B. Ambos vai ter que seguir o fluxo, então vai ter que chegar, ele vai ter que, em uma determinada instância, ser ignorado e o usuário vai ter essa permissão para poder enviar para outra. Ele vai tramitar da captação para consolidação. Consolidação eu não mexo nada, já mando logo para a metafísica. Enquanto aqueles GANs que precisam da consolidação estarão sendo trabalhados aqui. Eu não preciso movimentar todos os GANs ao mesmo tempo. É que nem o João falou, eu vou ter um período de trabalho para cada GAN. Então, assim, cada GAN, ele anda dentro do sistema até a última instância, ele anda de forma independente. Ele pode andar de forma independente, mas ele nunca vai pular uma instância. Tá? O usuário tem que falar, essa fase aqui eu não vou mexer nada, eu vou tramitar para a próxima. Aí, mostrando aqui na tela, para vocês verem, na tela, porque na tela dá uma facilitada aqui a funcionalidade. Aí a gente abre um pouco mais. Aqui é um lançamento, ó. Então, eu tenho um primeiro cenário lançado, ele está na base inicial. Aqui, eu tenho as seguintes abas: meta financeira, metas físicas, justificativa, memória de cálculo e enviar proposta. Como é que foi implementado as permissões, as configurações em relação a essas abas? A gente tem uma permissão no security. O que é o security? É o sistema que dá permissão à funcionalidade. Onde eu falo que é o seguinte: o grupo que está alocado com a classificação da despesa, ele pode alterar somente metas financeiras nessa instância. Mas eu também posso falar o seguinte: o grupo lá do security que está vinculado a essa classificação, ele também pode informar a metafísica na primeira instância. Isso é configurável. Beleza. Tá? Então, você vai configurar de acordo com o grupo do security e alocar, né? Esse grupo ele vai ter que estar no fluxo, no workflow. Ou seja, o usuário ele tem permissão para alterar naquela instância, aí, coincidentemente, ele tem para os dois, show, ele vai poder alterar o meta financeiro e a meta física, por grupo do security, né? O grupo, aí você é um pouco repetitivo, porque como é muita coisinha nova, então o grupo do security, ele está vinculado aonde aqui? Ele está vinculado aqui, ó, nesse cara, na classificação da despesa.
E também está vinculada aonde? A instância do workflow. Então, eu tenho duas maneiras de vincular os grupos, tá? A classificação e a instância. E eu posso fazer isso para as duas abas ou somente para uma aba para É, cada instância. acho que então Aí, resolveu o problema, William. fiz aqui, lancei, ó. Vou fazer o envio. Aqui, veja, ó, base inicial, captação de informação. Base inicial, captação de informação. Faço o envio. Confirmo. O William vai mandar agora para a captação da informação. Aí o usuário que tem um perfil vai entrar na captação da informação, ele pode alterar ou ele pode incluir um novo cenário, né, um novo nome aqui, ó, desta classificação, e ele vai trabalhar aqui nessa fase de captação. Trabalhei, eu vou pegar o mesmo aqui, tá? Trabalhei, qual é a próxima fase? Consolidação. Aí eu mando para consolidação. Da mesma forma, meu perfil tem acesso à meta financeira e metafísica? Tem. Então, ele vai poder mexer na metafísica e metafinanceira nessas instâncias. Mandei. Joia. Está na consolidação. Eu vou até o final, tá, gente? Para vocês verem. Instância agora eu tenho uma instância de decisão. Aqui, ó, eu falo o seguinte. Nessa instância, que é a consolidação, que a GEL vai estar fazendo, a GEL pode falar o seguinte: não vou mexer em nada aqui, não tenho que mexer em nada, vou mandar para metas físicas logo. Ele vem e manda para as metas físicas. Já teve o primeiro. É o segundo. Entendeu? Ou ele retorna, né? Ou ele retorna. Não, eu preciso, tá errado aqui, eu tenho que retornar. Aí pode continuar tendo, mas é a segunda janela, entendeu? Aí, confirmo. Vou mandar para metas físicas. Na fase metas físicas, e assim vai. Fase metafísica. Trabalho que eu tenho que trabalhar, mando para a fase proposta. Isso aqui é como está em homologação, tá, gente? Não está esse daqui que a gente tem que configurar em teste. Tá. Mando para a proposta. Trabalho que eu tenho que trabalhar de acordo com os perfis alocados, tem um perfil ou não de metafísica financeira, alocado por classificação. Mando para o processo legislativo. E vamos chegar no último trabalho aqui também, de acordo com os perfis, e mando para a última. Isso aqui o usuário tem que fazer, o sistema não vai fazer isso automaticamente, tá? Isso aqui é feito para o usuário validar e ele atestar que está certo e ele tramitar para a próxima fase. Se fosse para o sistema fazer, não precisaria ter uma instância, tá? Então, a gente encaminha. E aqui eu finalizo o meu fluxo. William, deixa eu só entender uma coisa. Voltando lá no começo, quando você disse que o mesmo usuário teria a possibilidade de informar o físico, a metafísica e a metafinanceira. Volta lá, por favor, quando você estava explicando aquilo. Vou abrir a última aqui, porque a gente já tramitou, a gente não altera mais. Tá, mas tudo bem, mas... Opa. Vamos fazer de conta que essa aqui é a primeira. Então, é justamente essa situação que eu acho que resolve o problema. Então é isso que eu quero entender. Isso que eu quero entender. Vamos nos passos novamente. Então, e aí, lembrando que já passou, porque o próprio Carlos falou que para poder determinar os tetos, já teve que consolidar todas as despesas obrigatórias, precatórias e tal. Então, isso eu também não consegui entender no fluxo como funciona, não, tá? Mas não vou entrar nesse mérito, porque vocês devem ter entendido e vocês estão mais a par do que tem que acontecer do que eu. Mas supondo, todos os outros usuários, né? Os perfis que precisam lançar valores de despesa de precatório, de o que for, para que se faça a consolidação, fizeram a consolidação, aí agora sim a gente vai mandar para os usuários, para os agentes setoriais, não vou nem falar ponta aqui, vou falar agente setorial, para a APO da ponta, ou a TPO, fazer a parte relativa às pontas, aos órgãos. Então, esse cara, ele pode, pelo que eu entendi do que foi falado pelo William, aí, por isso que eu estou pedindo para voltar. Aí, William, ele faz a meta financeira,
ele mesmo tramita para uma consolidação, ele faz a metafísica e ele envia para cá, é isso? Se ele tiver perfil, sim. Você configura, você pode falar que determinados usuários, grupo de usuário, ele pode fazer todas essas tramitações até chegar em metafísica. Tá, então, aí ele faz a meta financeira, ele consolida aquela meta financeira que ele fez do órgão dele, ele faz a metafísica, vem para cá, para o nível central, para ele fazer uma nova consolidação, e aí ele pode ou não enviar de novo para a meta financeira e metafísica, é isso? Ou ele tem que necessariamente enviar novamente para a metafísica? Não. Ele vai passar por uma fase específica de metafísica, entendeu? Que está mais à frente. Isso. Mas aqui, nesse momento, ele já pode informar tanto a meta financeira quanto a metafísica. Sim, mas aí ele... Sim, Ah. mas ele obrigatoriamente, eu digo, depois que veio para o nível central obrigatoriamente tem que tramitar para a metafísica. Tem que tramitar Para os pra órgãos? metafísica. Depende do grupo, né? Não, está dizendo que não. Depende do grupo. A tramitação tem que acontecer. O que o William mostrou aí, que de repente solucionou o problema que vocês colocaram? Na segunda fase de captação, a gente pode definir que para aquele determinado GAN vai ter um perfil que vai poder informar tanto meta financeira quanto metafísica. E aí ele vai fazer esse trabalho e vai encaminhar para a consolidação. Chegando na consolidação, a gente vai ver, opa, é esse grupo, já passa direto para a parte de metafísica. Aí a pessoa, não vou mexer em nada em metafísica. A única coisa que eu vou fazer é tramitar para projeto de lei. Pronto. Entendeu? Então, assim, esse recurso que ele falou aí, que foi realmente uma coisa que clareou bastante nesse aspecto para poder atender a necessidade que o Carlos colocou, inclusive, eventualmente ele já vai ter a metafísica, então ele já encaminha a informação com a metafísica. Aí ele ainda não tem metafísica, caminho financeiro. E aí depois, mais à frente, ele vai ter a oportunidade de formar a metafísica também. Então, acho tudo que bem. Resolveu. Eu acho que resolveu. Estou com uma dúvida só. Dessa forma, passa a ter essas duas janelas. Tem a janela lá naquele momento. Sim. E se não é no caso desse cara, depois de fazer tudo, a consolidação lá, a gente elaborar, mexer aqui, não tiver afetado a metafísica dele, ele já teve o trabalho lá atrás, ele vai só confirmar. Agora, a minha outra dúvida é a seguinte: todos os grupos têm que passar por essa fase de mandar para a metafísica, por exemplo, a dívida. Precisa mandar para a metafísica? Tem essa etapa de metafísica também? Tem que ter sido para todo mundo? Todos. Aí, se ele não tem metafísica, ele só vai mandar para frente. Então, por que não faz essa metafísica lá atrás, antes da consolidação? Aí, quem não tem metafísica... Vai ter a segunda etapa, né? Para poder, se mexeu no financeiro, o cara tem a chance novo, entendeu? Essa fase aí é depois da consolidação. Mas lá no central. Sim, mas aí... Então, é aqui. O que eu estou falando é o seguinte, é um grupo que não é de órgão, não é agente setorial. É pessoal aqui. Ele não pode... Tem a fase inicial, a captação de informação, ele faz uma metafísica, que vai ser 0, no caso dele, manda para cá e depois consolida tudo, não pode ser assim? E aí fica esse mesmo fluxo para todo mundo. Não, a consolidação vai ser feita num momento diferente. Tá? Primeiro a gente vai consolidar todas as despesas obrigatórias, pessoal, precatório e tal. Sim, olha só, João, eu estou falando, eu entendi isso já. Falando o seguinte, a gente está nas despesas que tem um tratamento prévio. Então, nenhuma dessas despesas tem metafísica. Não tem. Mas a gente não pode passar essa etapa da metafísica para antes da consolidação para todo mundo. E quem não... O PT que não tem metafísica não vai ser informado metafísica. Independente de estar lá, ele tem que tramitar metafísica. Não, mas ele já tem isso lá. Ele já, naquela fase inicial, de acordo com isso que o William colocou aí, o determinado grupo, né, de acesso, o perfil, ele vai poder informar meta financeira e metafísica. Tá legal? Determinado grupo de acesso.
para Tá falando assim, para olha a só, parte do vocês estão pessoal, criando aí, pelo que eu entendi, está criando como essa atividade de metafísica, ela está lá depois de metafinanceira. E existe, vocês estão dizendo que tem que ter uma consolidação, mesmo que a pessoa já tenha informado antes, né? Informou os dois lá por conta do perfil da instância. Aí vem para cá, mas depois tem essa fase de metafísica de qualquer forma. Perfeito. Eu posso fazer uma pergunta complementar aqui? Só para ver se o William, o João também, mas assim, é uma questão de fluxo mesmo de um leigo que eu quero entender. Eu não posso ter um perfil com um poder atribuído a ele de pular uma fase? Não se pula fase. Não se pula a fase. Não se pula. Você tem que seguir o fluxo que está aqui na ordem. Não, o que acontece, William? Aqui é um órgão central, tá? Eu trabalho com 50 pontas. Se eu sei que 49 me deram a informação lá em cima, e só. Eu tô indo, por exemplo, absurdo de propósito, tá? Eu sei que 49 me deram a informação já lá em cima, eu só preciso submeter essa metafísica novamente a uma. Eu tenho que disparar para essas 50, para 49 irem lá e me devolverem. É uma coisa contraproducente. Não, mas você, como órgão central, você pode, se você vai mandar para a metafísica, e aí tem uma galera que não vai preencher, você, órgão central, vai ter o perfil de entrar e fazer o envio em lote de metafísica para a próxima. Você faz um envio em lote, você filtra, entendeu? Não, eu faço envio em lote, mas eu faço um envio em lote. Só que os 49 vão ter que me responder. Não vai ser em lote, vai ser pulverizado, não? Não, você já. Porque assim, o que você está falando é o seguinte: ele saiu da consolidação, chegou na metafísica, mas esse cara não tem nada de metafísica, né? Isso. Não tem nada para mudar. Porque ele já não tem nada informou para antes, mudar. não é que ele não tenha nada de metafísica, não. Ele Peraí, informou Ana. antes. Aí, beleza. Não, beleza, informou antes, mas eu tô falando que nessa fase ninguém vai mexer nada. Não vai mexer. Não, Então, alguns sim, outros não. Beleza. Isso. Então aqui a gente vai ter alguns sim e outro não. O órgão central encaminha para metas físicas, aí ele fala o seguinte, ó, eu tenho das 50 que eu recebi, 45 não vai mexer em metafísica. Certo. Aí o órgão central vai aqui na funcionalidade, ele não precisa esperar que os usuários das contas façam tramitação para ele. O órgão central vai vir aqui, ó, envio de cenário de despesa, ele vai selecionar aqui qual é a instância. Qual é a instância? A instância é a consolidação. Aí ele vai enviar todo mundo para metafísica. Ele vem aqui e seleciona todo mundo. Beleza. Tá todo mundo em metafísica. Tem que esperar cada um deles entrar e mandar para a fase de proposta? Não. Você, órgão central, novamente na funcionalidade, coloca o filtro aqui de metas físicas, seleciona todas as classificações de despesas aqui que não vão trabalhar nessa fase e já manda para a próxima. Você não precisa o órgão ir lá, entrar e ele tramitar. Não, você, órgão central, você pode fazer a tramitação do início ao fim. Entendeu? Tudo bem, então resolveu. Eu não vou entrar no mérito da forma, porque a forma é o sistema que dá, assim, o sistema não vai melhorar 100% das coisas, mas entendi. Então, é possível, né? Eu selecionar e só ir para a decisão da ponta lá, aqueles que realmente precisam tomar alguma decisão. O resto Isso. Então tá ótimo. Então vamos mudar você já manda em lote para o próximo, aí o que ficar em metafísica, ele vai entrar e alterar. Metafísica, física e financeira. Tá? João, eu vou ter que sair aqui, a Ana vai continuar, mas assim, eu acho que já esclareceu, tá? Eu acho que vou ter que sair, foi possível continuar tudo. Não. Tinha uma reunião 2 horas com a secretária e tem que preparar ainda a reunião. Mas assim, esse fluxo está existindo um problema, tá? As funções de LGPPO estão se juntando, então quem vai ser o que vai tramitar os cenários para frente e para trás vai se confundir aí. Tudo bem, isso aí a gente tem que ver uma forma para atender, mas em termos daquilo que é a ideia que eu acho necessário, porque qual é a questão aqui? A gente está construindo, a gente tem que construir uma situação que mais à frente possa usar. Essa alternativa da meta financeira lá no início é uma boa, e isso aí que o William falou, que eu desconhecia,
de você poder, na consolidação, escolher quem é que vai te responder e o resto você ir lá e marcar, também. Então, assim, essa é a construção do todo. Eu posso não usar tudo, entendeu, Felipe? Mas eu concordo com você. Teria agora que dar uma olhada nessa questão de... Porque o órgão central, quando você falou órgão central, tem mais de uma gerência com mais de um negócio aqui envolvidos, concordo. Tem que dar uma pensada nisso. Então, Carlos, o que a gente procurou fazer é da forma mais flexível possível. Você percebe que, com esse detalhe que o William colocou, já clareou, entendeu? Então, assim, Clareou. a solução, a funcionalidade, ela foi desenhada de forma a ser mais flexível possível. E ela Não, vai ótimo. atender, tá bom? Às vezes é uma falha de comunicação mesmo, cara. Eu não vejo problema Não, nenhum nisso, não. é porque você não normal. participou. O que acontece é que você não participou do processo todo. Você está vendo agora, entendeu? Então, Sim, você está sim. com dúvida mesmo. Tá Então, ótimo. só é justo que as dúvidas sejam tiradas, tá? Cara, eu fico tranquilo que rapidamente o sistema tenha dado uma alternativa ali, que já existe aquela aba que a gente possa acessar. É isso. É isso. Beleza? Ótimo. Tá, eu vou ter mesmo que sair, tá? Mas você segue aqui com ela no finalzinho. Depois a gente vai voltando aí. Mas agora acho que clareou um caminho. Eu também vou ter Como que sair, gente. Eu vou possibilidade. ter que ir lá para o Rio com a Eveline, levar ela aqui para um exame. Tá bom, gente? Beleza. Aí, João, a gente cria, então, aqui uma instância, atividade para cada uma dessa. Eu acho Você que quer Só tem uma revisitar isso mais questãozinha, tarde? gente. Só uma Acho que questãozinha. pode Só uma tirar questão. essa Só uma abóbora questão que, inicial aí. antes que vocês encerrem. Hein, gente? Espera aí. Acontece que, assim, a gente está mudando, na verdade, o que vai acontecer em cada fase. Então, esse nome, captação de metas financeiras, ele tem que incluir o físico. Porque, na verdade, no caso das pontas, vai também ter o físico. Senão, isso não vai comunicar bem. Não, é captação de informação. Aí pode então ser. não vai ser mais captação de metas financeiras. Não, está escrito lá, captação de informação. É porque eu estou no celular, gente. Beleza. Não, Então, é captação de informação. Tá bom? Então, assim, consolidação das metas financeiras. então não tem consolidação de meta financeira, só tem metas financeiras, que é a outra janela de oportunidade que vai se ter para poder informar uma meta financeira que não tenha sido informada no momento inicial. Não, está escrito assim, base inicial, captação de informação, consolidação das metas financeiras. Na verdade, vai ser de todas as metas, não só financeiras, né? Não, mas a metafísica não vai ser consolidada, né? Que a gente acabou de falar. A metafísica vai passar direto. Não vai ser consolidada no sistema, não, mas a gente aqui vai pegar a consolidação das metas físicas, sim. A gente aqui na GPPO. Então, mas isso aí vai ser... A gente vai pegar a informação de todos os órgãos e reunir num lugar só. Sim. Mas, né? Então, assim, e aí, só que isso a gente vai pegar por relatório, né? Então, beleza. Tá. E aí, só esse metas físicas segundo aqui é que eu acho que a gente talvez possa alterar, porque, na verdade, a gente já captou a metafísica lá atrás. Beleza, essa consolidação pode ser vista por vocês. Sim. Tá bom? Então, só para eu entender, a gente precisa de uma atividade aqui chamada fechamento da meta financeira, João? Não precisa. Quero que a gente pode deixar daquele jeito que eu mostrei. Pode tirar esse fechamento de meta financeira e deixar direto para a metafísica. Então, consolidação vai direto para... mas tem que ter a opção de retornar. Não, beleza. Isso, tem a opção de retornar. Tá, então ele vai continuar desse jeito. Beleza. Falou? É isso aí, gente. Obrigado aí, tá? Eu vou ter que ir agora. Tá. Só um pouquinho, William. Só um pouquinho mesmo. Obrigado, João. Tchau. Tchau. Hein, William? Só esse finalzinho que você falou aí que eu não entendi, não. Vai sair essa decisão, fechamento de meta financeira vai sair? Não, vai continuar porque é o seguinte, isso aqui ele não aparece lá na tela. Ele está falando, quando chegar na consolidação, o usuário vai ter, da AIGEL, né, e você, né, GPPO, ele vai ter a opção de devolver, de mandar para metas físicas. Eu mandei para o Israel ontem. Ou devolver aqui para captação. Só um instantinho que o carro está aqui. Ele me pediu, acho que ele mesmo mandou, sei lá o que ele fez.
Tá bom, beleza. Desculpa. Desculpa, pode falar de novo? O Carlos ia Ó, perguntar outra coisa aqui. aqui é só uma decisão dessa fase aqui, ó. Essa instância consolidação, ela vai ter uma decisão. Essa decisão aqui, quando tiver nessa instância, vai falar o seguinte: ou eu mando para metas físicas, ou eu devolvo para captação se precisar corrigir alguma coisa. Entendeu? Tá. Isso aqui ele não Uhum. vai virar uma atividade, porque ele só aparece lá na tela, né? Aqui essa instância aqui, ó, ele só aparece o que é atividade. Então, o que eu estou falando? Que consolidação, na consolidação, eu vou ter uma decisão de mandar para metas físicas ou devolver para captação de informações. Aí tem essa decisão aqui, ou seja, na fase também de metas físicas, eu vou ter a opção de mandar para a proposta ou devolver para a consolidação. Entendeu? Tá, mas olha só, agora eu fiquei com uma dúvida aqui. Porque olha só, depois de metas físicas é que o gestor do órgão vai fechar lá a proposta. Se não voltar, porque ele já fez lá atrás, como é que ele vai fechar? Entendi, né? Repete. Sim. Se o órgão já colocou. O que foi desenhado aqui depois dessa conversa toda? Que ainda bem que o Carlos pegou, porque ele tem toda a calma do mundo, porque eu já teria estourado antes que não está gravando mais, não, né? Tá gravando, que a gente tem que Ixi, fechar então isso eu não daqui. falei nada disso. Tá, então corta aí. O que acontece? O que acontece? Houve a captação lá de informações físicas e financeiras, no caso dos ganhos, né, em que isso é necessário. Veio para cá, consolidou o financeiro, e aí, se não houver necessidade de voltar para o órgão, porque é o que o Carlos falou, o teto ele já está fechadinho, se não tiver nenhuma alteração, não tem por que voltar para o órgão. Aí, a própria nível central vai entrar e fechar a metafísica desses órgãos para onde não precisa voltar. E aí, como é que o gestor lá vai assinar? Como que o gestor vai assinar? Nessa fase de assinatura do gestor pode ter alteração? Nessa assinatura da proposta? Até aproveitar que o Felipe ainda está aqui. Não, não pode não. Ou ele assina ou ele devolve, né? Ele alterar, ele não pode criar cenário, não. Tá, então isso aqui a gente não pode ter ele aqui como uma instância, tá? Ele ficaria aqui como uma decisão, nem que se fosse o caso, a gente cria uma instância aqui depois de metas físicas, porque como é que vai acontecer da forma que está aqui, ó? Só para a gente recapitular. Base inicial manda para captação, captação manda para consolidação, consolidação pode mandar para metafísica ou retornar para captação. Aí, mas ele foi para metafísica. Da forma que está aqui, a metafísica já toma uma decisão na fase metafísica. Aqui já toma uma decisão de enviar para a proposta ou retornar aqui para a consolidação. Como não seria, né, essa fase de metas físicas que pode tomar essa decisão, né? A gente precisaria, então, de uma instância de atividade aqui antes, que seria o mesmo perfil aqui, por exemplo, aqui da consolidação. E aí, nesse momento, você manda, que você toma a decisão de mandar para a proposta ou devolver. A questão sempre aqui é o seguinte: se tiver uma instância de atividade, o usuário ele vai estar apto de inserir, alterar, além de fazer a movimentação, entendeu? Esse é o ponto que eu estou querendo reforçar, que ele vai ter essa janela de fazer isso, entendeu? Porque aqui, essa parte eu fiquei um pouco confuso dessa assinatura. Porque aqui, ó, a metafísica, beleza. Na metafísica, se na própria metafísica isso se tornar uma decisão, então é a fase de metafísica
que define se vai para a proposta ou se retorna para a consolidação. Para não ser a fase de metafísica que tome essa decisão aqui, a gente precisa de uma outra fase aqui depois de metafísica, precisa dar um nome para ela, e aí essa fase, posterior à metafísica, que tomaria a decisão de mandar para a proposta ou devolver para a consolidação. Mas, nessa fase que vai ter aqui depois, ele também pode sim fazer ali inserções, alterações. Como que a gente poderia restringir isso? Vamos pegar aqui determinado usuário Ana. Vamos pegar o exemplo da Ana aí, porque eu gosto da confusão. Então, a Ana, ela tem que assinar a proposta ou devolver. De repente, a gente tiraria ali pelo security a permissão de inserir metafísica e financeira. E aí ele só faz o envio mesmo da proposta. Eu acho que dá para fazer assim. Entendeu? Porque assim, o que acontece? A gente tem 3 permissões ali para funcionalidade. A funcionalidade de cenário. A gente tem 3 permissões. Então, a gente tem uma permissão para a funcionalidade como um todo, lá no security, que permite o quê? Eu fazer aqui uma inclusão, fazer aqui uma alteração, de forma geral, até mesmo o próprio envio. E aí, o usuário Ana, aí teria que ser pontualmente para o usuário, não para um grupo. O usuário Ana vai estar nessa fase, mas ela não pode mexer nas abas de metafísica e financeira. Tiraria lá do security o perfil de metafísica e financeira. Entenderam? Não, muito. Isso seria o ordenador ou sei lá, o Eu queria secretário? alterar essa aqui. É só o João que dá a permissão, né? Você consegue alterar essa planilha, Felipe? Só para a gente... A do workflow? É? Não sei, não. Acho que eu não consigo, não. Aqui, ó, só para vocês visualizarem o que eu quero aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Porque isso tem que estar bem claro para... Porque depois de configurado o workflow, aí a gente não... Para retornar tem que pagar o banco, para poder ajustar o fluxo. Deixa eu abrir aqui um outro arquivo. Eu estou entrando pelo computador, tá? Que eu estava o tempo todo no celular. Aí eu estou falando de fazer isso aqui, ó. Inserir. Vou colocar o nome aqui, mas vocês que vão definir, tá? Aprovação, só para vocês entenderem. Aqui, então, só para recapitular. Consolidação, ele pode mandar para metafísica ou ele pode retornar para captação. Beleza. Não tenho que fazer nada na metafísica, já tenho que mandar direto para aprovação, enfim, para assinatura, vamos pegar o mesmo nome, né? Assinatura da proposta. Aqui eu vou deixar decisão. Sim, Então, na prática, o cara só assina mesmo, tá? Porque quando a gente lança no sistema já está tudo decidido. Então, não existe uma decisão. Que é o que acontecia também no outro sistema, no orçamento. A gente fazia tudo, fechava e depois ele assinava. Mas tudo bem. mas quem vai fazer essa tramitação de, tipo assim, ele deu lá o ok, ele assinou, tá certo, vamos mandar para a proposta. Quem no sistema vai entrar e vai falar que tá ok?
Pois é, pelo que está aqui, pelo que eu estou entendendo, seria o dirigente, né? Ou alguém para quem ele delegou. Só que isso também gera um problema, porque às vezes o cara demora para assinar, mas sei lá. Porque antes assinava um papel, entendeu? Não era no sistema. Só que aí a gente está digitalizando não, né? Trazendo isso aqui para o sistema, né? Sim. Então, assim, É um como no meio de você crédito, né? deixar. Eles estão fazendo isso no crédito, então vão ter que passar a fazer aqui também. Exatamente, vai ter que entrar dentro do sistema, até mesmo para ficar lá gravado o usuário dele. Vai estar gravado que ele fez a tramitação, né, na fase de assinatura da proposta. Sim, e aí ele não precisa, realmente eu acho que ele não tem que ter a possibilidade de alterar absolutamente nada. Pronto, então assim, o que a gente precisa definir? Que esse usuário não pode estar em nenhum grupo que permita alterações nos cenários. Precisa criar um novo. Uhum. Que pode ser um grupo, sei lá, dirigente. Só de visualização. Criar um novo grupo. Porque a gente precisa vincular esse grupo lá nas classificações da despesa. Vai ter que entrar em todas as classificações lá e colocar esse grupo lá. Então, esse usuário, ele vai ser configurado lá no security, vai entrar no security das permissões de funcionalidades. Essas permissões, a gente vai colocar ele somente para funcionalidade de cenário de despesa, mais nada, e somente para visualizar. Mas como é que ele assina? Visualizar e fazer o envio. Ah, tá. Né? Visualizar e fazer o envio, porque são permissões distintas. Uma coisa é o usuário o usuário que faz a inserção, ele pode inserir, alterar, excluir, e o perfil para enviar é outro. Então, lá a gente, dentro do security, também tem uma funcionalidade, digamos assim, para envio, né? Tá. Então, esse usuário, ele teria permissão para enviar. Então, quando ele fazer o envio, vai estar lá, né, o usuário dele, a hora que fez isso. Obviamente que aí, se vocês precisarem aí de um documento assinado, né, assinatura eletrônica, aí é um processo externo que vocês vão ter que definir em conjunto à tramitação, né, se vocês acharem necessário, obviamente. Tá, como no crédito, assim, eu entendo que deva ser similar ao que acontece no crédito. Eu não sei como é que é, tá É configurado. isso, o crédito não altera o documento, ela só tramita. Só envia mesmo, né? Tá. Isso, aí tem que colocar a observação, preencher lá o campo de observação. Entendi. Concorda, Felipe? É isso. Tá. E aí, a essa assinatura vai ter uma decisão que ele Mas, pode. Eda, deixa eu fazer uma pergunta. Lá no crédito, quando o gestor assina, ele tem que perfil? Lá no É do crédito? cara, é o CPF? Não, lá está de acordo com o perfil de grupo, né? Então, o grupo da Garo, eles podem alterar, fazer a tramitação, só não altera o documento, porque o documento não pode ser alterado, né? Já não Não, eu estava. sei, mas quando eles tramitam para o gestor ele entra como lá? Ele entra com o usuário dele e faz a tramitação. Ele só visualiza a solicitação e Mas faz a tramitação. como é que ele é atribuído nessa fase aí? É o CPF dele? Ou tem um Isso, grupo de ordenador? lá no CPF dele, no usuário dele, ele vai estar nesse grupo, vai estar relacionado a um grupo, e esse grupo está relacionado no workflow do crédito. Porque o que dá a permissão para a instância? É lá o grupo lá no workflow. Vai ser basicamente esse mesmo grupo aí do crédito. E aí, Felipe, eu acho que é uma coisa que a gente tem que internamente parar para pensar, porque eu não entendo que seja o ordenador que tem aqui. O ordenador ele tem os seus próprios PTs, ele não é do órgão inteiro, muitas vezes. Tem órgão que o cara é ordenador só de algumas despesas, não de outras. Então, eu acho que esse perfil aqui vai ser um perfil de dirigente.
não de ordenador de despesa. E aí, se ele quiser delegar esse perfil para alguém, aí é uma outra questão. Mas não pode ser qualquer pessoa que tenha perfil de ordenador que possa, que seja... Não pode ser o mesmo perfil de ordenador, né? Porque aí o perfil do ordenador ali, por exemplo, para os créditos, o gestor que autoriza os créditos, às vezes aquele perfil, aquele grupo, ele está com acesso a outras funcionalidades, né? E às vezes que quem vai assinar a proposta não pode ter acesso. Por isso que tem que ser um grupo novo. Tá. Aí a gente vai vincular esse grupo à instância, à assinatura da proposta, e no security só vai dar permissão para visualizar e enviar. Aí esse enviar, ele vai poder mandar para a proposta ou ele vai poder devolver para consolidação. Entendeu? Que é o que está aqui, né? Aqui, ó. Assinatura eu posso devolver para consolidação. Entendeu? E aí, desculpa, a ignorância minha mesmo. Eu não estou conseguindo entender. O gestor do órgão, ele devolve para a consolidação para fazer o quê, Felipe? Aí, William, a situação lá no crédito, como é que fica? Só tem a parte dele passar para frente ou ele pode retornar? Ele pode retornar, não pode? Pode, mas no crédito anula o documento. Aqui, nessa funcionalidade, quando eu retorno, eu apago as fases. Por exemplo, estou retornando de proposta para consolidação. Aí a funcionalidade apaga essa fase e volta para cá. Aí aqui ele pode novamente alterar alguma coisa, corrigir, que foi apontado, aí ele vai tramitar novamente para metas físicas e depois para a assinatura da proposta. Mas existe a possibilidade dele não poder retornar e só ticar o ok ou não? Existe. A gente tira essa decisão É melhor, porque aí não tem mais como mudar, e aí imagina. ele pode ir para frente. Se ele aperta um botão errado, vai dar maior trabalheiro. Imagina. Porque se ele volta, ele apaga, né? Você Pois fez é, na isso aí. metafísica aqui, ele vai apagar, né? Ele dá o ok, ele só tem o ok, ele É um vai ter o tempo ciente, na dele. Ele dá verdade, né? É o Quase. ciente. É. Então aqui, ó, a gente tem que tirar, tem que ser somente uma atividade, ou seja, o único momento que você pode retornar é aqui, ó, na consolidação. Que aí na consolidação estou retornando para o pessoal da captação corrigir alguma coisa. Isso é opcional, né? Claro, né? É a opção de retornar. E aí, a partir das metas físicas, aí é só para frente. Metafísica, vai para assinatura, que vai para proposta, que vai para processo, que vai para lei. Tá. Aí daqui para frente não retorna mais. Se tiver que alterar alguma coisa, aí é alterar em alguma dessas instâncias. O perfil de órgão central, ele deu problema, poxa, depois da assinatura, preciso corrigir alguma coisa. O órgão central vai conseguir alterar aqui, consegue alterar aqui, entendeu? E consegue alterar aqui também na última. Então, só Aí não pode devolver. Tá, deixa eu só entender. Então, vamos de novo, só para... captação de informações. Então, e aí estamos falando especificamente da ponta, né? Da ponta que eu digo dos órgãos. Eles informam que o físico e o financeiro vem para a consolidação das metas financeiras. Aí, supondo que não houve supondo que houve alteração. Aí o órgão central vai, nesse fechamento de meta financeira, ele encaminha... Não, desculpa. Houve essa primeira fase, né? Foi para a ponta lançou a captação de informação físico e financeiro, vem para cá para consolidar, o nível central fecha, o que ele precisar, aí ele encaminha para a metafísica. O que ele precisar... Não, não encaminhou para a metafísica, não. Consolidou. Aí ele viu que precisa mudar alguma coisa, porque tem lá um extrateto ou não sei o quê. Aí volta para a captação de informação, ou ele entra direto no sistema e não sei em que fase que ele altera e coloca esse novo valor financeiro. Como é que isso vai funcionar? Você tem as duas opções. Aqui,
no nível central aqui, nessa fase de consolidação, você já pode fazer a alteração ali já trabalhar com o cenário corrigido, ou você pode devolver para que o setorial faça essa correção. Então o que eu estou entendendo é o seguinte: ele vai entrar aqui no consolidação, vai alterar o financeiro, porque pelo que o Carlos falou, ele nunca vai reduzir, nunca é uma palavra forte, assim, mas normalmente não vai haver uma redução, sim, no caso do PI ou no caso de alguma outra coisa, que o órgão receber extrateto, ele vai aumentar esse valor. Aí ele aumenta e aí fecha a meta financeira e manda para a meta física. E aí, de quem ele não alterou nada, ele já Ele já entra de ele novo na próprio fase entra em metafísica. metafísica, ele mesmo E- lança não, ele repete, sei lá o que faz, não sei. E o que os órgãos que precisarem alterar, aí sim, eles alteram. É assim? Eu não entendi muito bem, não. Não, aqui, ó, depois, quando sai da consolidação, eu quero alterar aqui, eu não quero devolver para que eles façam. Você manda para meta, você altera e manda para o que tem que ser o correto para a metafísica. Tá. Eu não quero ter esse trabalho, eu quero que o setorial faça. Ele fez errado, ele corrija. Eu devolvo. Não, mas não é errado, porque assim, não Não, tem como o setorial fazer só tô te errado. dando a opção. Tô te falando assim que você pode devolver por N motivos. Por erro, porque você quer, enfim, por qualquer coisa. A funcionalidade tem a opção de devolver para a fase de captação, Tá. seja lá qual o motivo. Ah, aqui eu posso devolver, eu posso mandar para metas físicas. Na metafísica, o que tiver que ser alterado, ele vai ser trabalhado para depois ser mandado para assinatura. O que não tiver que ser alterado, o próprio usuário, o próprio órgão central, filtra agora pela fase metas físicas e já envia para assinatura da proposta. Aí eu tenho que alterar alguma coisa. Se tiver que alterar, os perfis que estiverem em cada uma dessas instâncias, eles podem alterar. Aí é uma definição de vocês, é uma definição interna. O sistema possibilita que você altere em cada instância de atividade, de acordo com as permissões que forem configuradas, entendeu? Tá. Então, assim, internamente vocês têm que definir quem altera o que aonde. Aqui na metafísica, que nem vocês falaram, metafísica tem aquelas que se trabalham, tem aquelas que não trabalham. Então, o órgão central já pode, não precisa esperar aquelas que não têm metafísica, os órgãos setoriais tramitar, porque eles não trabalham com metafísica. O órgão central entra e envia, enquanto aquelas despesas que têm metafísica estão sendo trabalhadas aqui de novo, se for o caso. Se não for, envia também. Entendeu? O que você tem que enxergar aqui é o que a funcionalidade possibilita para vocês alinharem os procedimentos aí internos, os procedimentos de fluxo de trabalho. Então, a funcionalidade, ela permite que você faça todo esse caminho configurando os perfis que podem alterar, que pode visualizar, que pode enviar, que pode mexer só na metafísica, que pode mexer na física e financeira. E dentro desse fluxo todo, a única instância que vai poder retornar caso haja necessidade é a instância da consolidação. Daqui para frente, passou da consolidação, é um fluxo que só vai até o fim, ele não retorna mais. Aí, cada usuário que tenha perfil em cada uma das fases, ele pode vir e alterar. Supondo que na assinatura, dirigente, né, que você falou? Uhum. O dirigente, vou até anotar aqui, de novo, grupo, dirigente. O dirigente, ele falou o seguinte, Felipe, Ana, a meta financeira, a meta física, tá errado, bababá, enfim. Ele pode voltar para consertar? Não, mas o perfil do órgão central pode entrar nessa instância e alterar, corrigir. Aí o dirigente entra, visualiza lá, opa, agora tá certo, agora eu vou mandar para a proposta. Tá. Entendeu? Porque é o dirigente que manda para a proposta, né? É o dirigente que vai mandar para a proposta, que é o que é uma forma de assinatura. A gente não está fazendo uma assinatura eletrônica, né? Digamos que é uma forma de registrar que teve o ok dele.
Destinaria. Então, o que vai acontecer na prática seria base inicial, já encaminho o cenário preliminar, e aqui o que me fez achar que isso era só para ponto? Porque está escrito agente setorial. Se isso aqui também vai servir aqui para o pessoal do PI, lá para o cara do precatório, não é agente setorial, né? Essa questão de quem vocês vão configurar de acordo com os perfis, Então, entendeu? mas se a gente põe agente setorial aqui, a gente está restringindo ao APO ou ao TPO. Porque agente setorial é um grupo. Ok, coloca o grupo correto. A Os gente grupos não que têm pode que ter mudar isso acesso. aqui, porque senão essa informação é tudo. Não, A informação, aqui, do jeito que está escrito, isso daqui é configuração. Vocês que vão entrar lá e vão falar os grupos. Aqui é só uma descrição para dar um entendimento. Se o entendimento é que não é agente setorial, beleza. não Mas é, é né, só. Felipe? Mas isso aqui, não sou eu que vou configurar isso, tá? Não, eu sei. O que eu vou configurar? A instância, de forma que eu tenha, possibilite isso, aí vocês vão definir quem é que vai ter acesso em cada instância. Até porque não foi você que escreveu isso, né? Não foi não. É. Mas é isso, né, Felipe? Não é a GEL encaminha o cenário preliminar para o agente setorial. A GEL encaminha o cenário preliminar para quem tiver que fazer aquela atividade ali, que pode ser aqui do nível central, inclusive. Ou pode ser lá da PGM. Ah, É sim. isso, É, não é? mas todos vão ter que passar pelo setorial para o setorial, o cara, o gestor aprovando. Não, eu sei, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Aí é só Sim, para. mas é para Desculpa, qualquer um. já é 1h26, né? Mas é porque eu acho que assim, esse momento é crucial, que a gente fechar aqui. Então, todo mundo tem que ter um entendimento. Aí, desculpa se eu estou demorando, mas que aqui, pelo que eu entendi no final, e pelo que o Carlos até também entendeu, e disse, agora eu entendi o porquê da confusão, é porque isso é para tudo, não é só para o fluxo das despesas que tem teto. Isso é para tudo. Não é? Tudo. Então, aí vamos olhar agora uma despesa que não seja dos órgãos, uma despesa que acontece aqui dentro, a despesa de pessoal, por exemplo. Então, base inicial, GEL encaminha cenário preliminar para aqui o grupo de análise da despesa. O grupo de análise da despesa, ela vai informar lá, vai fazer lá as divisões dos valores e tal, é isso, né? Aí vem para a consolidação das metas financeiras. Aí o que eu entendi foi, a GEL vai pegar essa informação, vai consolidar, mas ela vai juntar com outras informações, as informações, porque, pelo que eu entendi, para poder determinar o teto, precisa antes saber o que vai gastar com despesa obrigatória, o que vai gastar com precatório, gastar com dívida, sei lá com o quê. Então, é feita uma primeira consolidação. Com essa consolidação é que você vai ter a base para poder alimentar o sistema com essa base inicial que vai ser enviada para as pontas. Isso está tudo desenhado aí, né? Sim, Tá, tá. né, William? Tá. Aí, nesse caso, então, agora então vamos voltar para a ponta. Não, aí essa assinatura da proposta, de quando é daqui, quem é que vai fazer? De quando é despesa obrigatória, esses outros ganhos, como é que não vai? Nível Na verdade, central vai assina. ser tudo juntado e o cara lá o dirigente do órgão vai assinar, é isso? Não, você vai dar o perfil para o nível central também assinar. Ele assina a parte dele, o cara assina a parte dele. Entendi, tá. Então, assim, aí vamos voltar, então. Desculpa, mas vamos lá. Então, vamos voltar para os órgãos. Então, a GEL já fez toda essa consolidação, já determinou quais são os valores dos cenários de ponta. Aí mandou para a ponta. Aí os agentes setoriais aqui fornecem as informações físicas e financeiras dos seus pleitos, incluindo PI. O PI a gente não conversou direito, mas eu acho que encaixa aqui também, pelo que eu entendi. Então, o cara informou aqui o físico e financeiro, aí ele manda, a GEL vai consolidar,
Se houver alguma alteração, a AGEL vai fazer a alteração naquele órgão e vai encaminhar para a metafísica, se der tempo, né? Se não, a AGEL vai... fechou, aí ele mesmo já fecha essa parte de metafísica e aí abre para o ordenador lá na ponta assinar. Então, o ordenador ele vai assinar no momento diferente do envio da proposta. Né, Felipe? Ele assina antes do envio da proposta. Quando para gerar a instância proposta, ele Não, tem não, eu que digo assim, assinar. proposta não no sentido no proposta no sistema, não. É assim, a proposta do órgão lá, o que o órgão tá querendo mandar, na verdade, ele só vai assinar depois de todas as alterações de extrateto e de tudo. Só pediram para ter isso, tá tendo aí essa parte que o cara pelo menos tá ciente qual PT tá, qual meta tá, enfim. Porque É às mais vezes para o ele ter órgão nem ciência. sabe qual é o extrateto dele. É que o prefeito não quer que saiba, não tem isso. Mas isso não vai mais acontecer. Entendi, mas eu entendi. E aí, no caso do PI, o que eu estou entendendo é que, no caso do PI, sempre vai voltar para essa fase aí de metafísica. E aí resolve, né? Não tem nada que retorne para... Você fala retornar... Retornar depois do fechamento da meta financeira. Ah, tá. Ele vai para a metafísica. Nesse Entendi. caso, o nível central ele não vai ele mesmo passar para a metafísica. Ele vai mandar lá para o órgão é que vai fechar essa parte de metafísica no PI, porque aí ele vai ter que realmente nessa fase informar, não foi na fase anterior. Uhum. É o que eu estou entendendo que está desenhado. Na É isso. verdade, o que a gente vai ter que desenhar a partir dos perfis e instâncias e sei lá o que vão ser dados. Tá, acho que eu entendi. Tá, mas aí, assim, Ana, vai ter, depois de configurado, vocês vão ter os momentos de teste para validar realmente esse fluxo, tá? Antes da gente jogar em produção, se for de entendimento conjunto a alteração de alguma coisa no fluxo, a gente altera, limpa a base, altera, faz um teste aí completo novamente, se for o caso. Tá? Tá. Mas eu vou configurar, tem que testar essa tramitação com os perfis, né, designados, que nem está sendo feito a receita, e o Felipe já está tirando de letra, né, que ele está delegando ali, passa para Rafa, testa aqui na sua fase, não sei o quê, então está tendo esse teste nesse sentido. Então, você também vai direcionar algum usuário que tem um perfil restrito, vocês precisam criar fazer um perfil para testar essa questão do dirigente, né, que ali no ambiente de teste, você pode alterar lá o seu perfil só para esse teste momentâneo, para ver como é que vai se comportar. Aí, chegou no final, não, a gente precisa de mais uma instância. A gente limpa a base e altera. O que não vai dar para fazer depois que for para produção. E mão na massa, aí o fluxo não se altera mais, tá? Tá. Então, é isso. Eu Então pensei tá. que eu ia usar até a reunião, ainda bem que não é 2 horas, né? 3 horas, a apresentação para o Tribunal de Contas. Ainda tem essa, né? Tá. Aí eu vou fazer a configuração depois da reunião, tá, Felipe? Eu faço a configuração. Beleza. Aí eu faço a configuração, aviso vocês lá, tá? Valeu, ele. E aí, Felipe, então, porque quem vai fazer esse fluxo vão ser vocês, né? Ou o Felipe ou o João, né? Isso. Aí, antes de vocês fazerem, vamos ver essas descrições aí direitinho, para a gente ficar de comum acordo. Porque mudou, né? Beleza. Tá? Valeu, então, gente. Obrigado, Valeu, tá? tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.